Pai de 5 filhos. 6 filhos, um no céu. Parabéns, é isso mesmo. Pai de 6 filhos. Ele, na sua juventude, eu não sabia que esse livro era de autoria dele, eu passei ali, me chamou muita atenção. E o título diz: Livre para Nascer, o aborto e a lei do embrião humano. Olha que coisa mais linda, né? Então, é muito bom saber que a gente tem pessoas que estudam de verdade, que não são manipuladas e que partilham conhecimento. Muito obrigada por estar aqui no meio de nós. Seja bem-vindo ao Congresso Internacional em Defesa da Vida. Muito obrigado. Bom, é uma alegria estar aqui. Eu agradeço o convite do Davi e da ministra Damares. E, em nome da Zezé, também todo o trabalho de cerimonial e organização que foi feito. Eu agradeço também a minha antecessora aqui, a Lília, em nome de quem eu saludo os demais professores que fizeram exposições brilhantes e fecundas sobre o tema aqui do nosso congresso. Eu também agradeço de coração mesmo ao Pedro, que está aqui, que é o meu amigo, assim, com A maiúsculo de Facebook, né? Eu achei que nunca teria um amigo de Facebook, né? Mas eu já tenho 43 anos, né? Já passei um pouco da idade dessas coisas. E pela acolhida, por ser meu motorista e ser também meu segurança, né, nas horas vagas aqui, enquanto estou em Aracaju. E também agradeço, embora não esteja aqui, né, a Janaína Pascoal, né, para os íntimos, a Jana, né, com quem eu estudei na faculdade, nós nos formamos, pertencemos ao mesmo partido acadêmico durante o período de Lago de São Francisco. Pusemos 2 presidentes para fora, que eu me recordo, e agora nós estamos encampando a defesa da vida, cada qual da sua maneira, né? Ela como advogada, brilhante advogada, sempre foi assim, tá, pessoal? Não estranho o jeito dela, sempre, desde que eu a conheço, sempre foi desse jeito, guerreira, lutadora, batalhadora, muito emotiva. E eu, no judiciário, fazendo a minha função, claro, sempre com respeito à Constituição, à nossa lei maior, e aos direitos e garantias individuais de todos os cidadãos, indistintamente. Eu também, é a primeira vez que eu estou num congresso dessa envergadura, eu conheço muitos de vocês, conheço pessoas que trabalham com vocês, e aqui eu faço meu meia-culpa, porque das outras vezes que eu fui convidado eu recusei, por motivos de ordem vária, e esse ano, em janeiro, se não me engano, o Pedro entrou em contato comigo e me adiantou que desse ano eu não poderia passar. Só que eu disse para ele que esse é um semestre um pouco difícil para mim, porque eu estou assumindo 2 varas, é uma experiência nova para mim, 21 anos de carreira como juiz. Eu estou escrevendo minha tese de pós-doutorado, eu tenho 5 filhos, como a Zezé mesmo já adiantou, e somado a tudo isso, amanhã é o meu aniversário de casamento de 18 anos com a minha esposa Regina. Então, apesar de tudo isso, né, eu estou aqui hoje, né, e foi excepcionalmente, espero que das próximas vezes eu não tenha nenhum desses 4 tipos de impedimentos, né, para que eu possa participar e estar aqui aprendendo com vocês, que no fundo é isso, né, aprender, todos ensinamos e todos aprendemos. Mas para mim é uma grande lição de vida. Eu não sou um sujeito muito emotivo, vocês vão logo perceber pelo tom da minha fala, mas o que me tocou muito aqui foram as experiências morais que cada um dos palestrantes, né, trouxeram no bojo das suas, digamos assim, intervenções teóricas e racionais. Então, eu também vou ficar muito à vontade no final, se o tempo permitir, ler uma crônica que eu fiz, né, em 2014, né, que foi premiada pela Associação Paulista de Jornalismo, né, que envolve uma experiência moral que eu tive, né, uma autorização para abortamento de feto com síndrome de Down. Então, eu vou me permitir aí, de compartilhar mais uma experiência, embora não seja muito do meu tom, né, emotiva, e vou partir aqui diretamente para aquilo que nós nos propusemos. Bom, a minha relação com o direito à vida, ela começa com os meus filhos. A minha segunda filha, que não está mais entre nós, teve anencefalia e durou 3 meses, né? Foram 3 meses assim muito bonitos na minha vida, né? Foi a minha segunda filha. Depois, que foi ela, a Sofia. Depois o 4º filho, que é o João Vitor, que foi um filho adotado. A mãe estava prestes a praticar o aborto porque ele foi diagnosticado com síndrome alcoólico fetal. E foi digamos assim, a sugestão, né, do Conselho de Saúde na cidade de onde ele veio, que é Ponta Grossa, no Paraná, que ele fosse abortado.
E como eu estava na fila da adoção, a juíza lá, que é uma colega de turma, inclusive, ela ligou, entrou em contato e perguntou se eu aceitaria adotar uma criança naquela condição. E a resposta minha e da minha esposa foi sim. E hoje o João Vitor, em casa, é um sujeito plenamente livre, tem seus problemas, sem dúvida nenhuma, mas a síndrome alcoólico fetal já foi superada. E eu posso dizer lá em casa que é o mais roxo dos São Paulinos lá de casa, seguramente, né? E por fim, a minha última filha, Letícia, né, o Doce, ela foi diagnosticada com translucência nucal no pré-natal. E a sugestão do médico, né, eu já esperava, inclusive, foi de que ele sugeriu que fosse feito o abortamento. E eu e minha esposa não só nos recusamos a fazer, mas, inclusive, depois explicamos para o médico as nossas razões. Depois disso, ao que parece, né, a médica, desculpa, né? Depois disso, a minha esposa, por um trabalho de apostolado, conseguiu convencê-la e, ao que tudo indica, né, ela é atendida pela minha esposa até hoje. Desculpa, a minha esposa é atendida por ela até hoje e, em razão disso, ao que parece, ela mudou, né? Agora ela já não mais sugere esse tipo de saída ou de resposta para fetos com anomalias, quaisquer que sejam, né? E a Letícia não nasceu com translucência nucal. O problema de diagnóstico foi errado. E mesmo que ela tivesse nascido, teria sido amada incondicionalmente do mesmo jeito que todos os demais. Então, essa é um pouco a minha ligação com o direito à vida, vem com meus filhos. E depois, uma maneira concreta de agradecer, não só aos dons, sobretudo da ciência, da sabedoria e da inteligência, né, os dons do Espírito Santo, que Deus sempre me deu em abundância, mas também eu gostaria muito, tinha em mente, na partir desse período, de retribuir tudo isso que eu tive numa forma de um livro, né, que para mim é o caminho mais natural, né? Vocês dificilmente vão me ver em passeatas, marchas, isso não é muito meu espírito e até minha profissão, inclusive, não aconselha que eu saia por aí fazendo isso, né? Eu tenho que ser muito discreto. Então, o livro me pareceu uma saída e durante o período que eu fiz o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado, eu tive a grata também satisfação de fazer períodos de sanduíche, de estágio, em Harvard, quando eu fiz o meu mestrado, em Sorbonne, quando eu fiz o doutorado, e no ano passado, quando eu terminei a primeira parte do meu pós-doutorado, em Oxford. E nesses países eu tive acesso a farta literatura, abundante literatura, sobre as duas posições, né, a respeito do direito à vida. E o que me possibilitou, inclusive, a estudar, e paralelo ao mestrado e doutorado, escrever essa obra que a Zezé apresentou, e que, graças a Deus, foi prefaciada pela Jana, né, a quem eu pedi que pudesse colocar aqui toda a petição que ela apresentou na defesa da DPF 442, e ela não só gostou, como fez um pós-fácil também. Então, essa obra aqui, de certa maneira, cristaliza a minha contribuição aí, singela ao direito à vida. Ela me abriu portas, como aqui, portas maravilhosas, e também me fechou outras, acadêmicas, mas, enfim, essas são irrelevantes, porque o que eu realmente proponho, né, é, com a experiência de vida e com a razão teórica, defender a vida incondicionalmente, qualquer que seja a vida. Então, a minha proposta aqui hoje, o tema não foi apresentado, mas, por ser do ramo da filosofia do direito, né, vou exigir um pouco mais de concentração de vocês. Tá? Eu garanto que eu vou ser claro, né, porque a clareza é a cortesia do filósofo, né, como já diria um grande filósofo espanhol. E prometo também que vocês vão entender muito mais do que eu falei, do que muitos votos de muitos ministros e ministras do Supremo. Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, entendeu? Seria bem mais claro do que tudo isso. Bom, a ideia aqui hoje é falar um pouco de biodireito, biopolítica e bioética. Então, o livro que o senhor acabou de citar encontra-se à venda. Exatamente. O Pedro também é meu merchan, né? Além de motorista e segurança, então o livro está à venda lá, não sei por que valor, mas enfim, está à disposição. Acho que tem mais alguns exemplares, porque eu não pude trazer muitos por causa do limite de volume, de peso na mala, né? Lá de Campinas até aqui. Obrigado, Pedro, pela intervenção. E o Vinho das Crianças sempre agradece quando vocês compram os meus livros, sabia? É maravilhoso. R$35. Então, vamos lá. Bom, a ideia da filosofia aqui, o trabalho da filosofia é um ensaio, né, evidentemente, um ensaio escrito. A ideia é tentar entrelaçar essas três categorias, né? Porque o próprio da filosofia, como saber arquitetônico,
criar essas categorias teóricas e colocar cada uma desses outros saberes, que não são saberes menores, deixo claro isso, né? Tanto a ética quanto o direito, até porque eu também sou do direito, não poderia ser diferente, a sociologia, todos os saberes que envolvem a defesa do direito à vida são saberes pertinentes, têm a sua posição devida, e o trabalho da filosofia do direito é colocá-los como uma espécie de quebra-cabeça, né? Dentro de um mosaico maior, dando-lhe sentido e alcance. Então, a minha proposta aqui nesse pequeno ensaio vai ser essa, né? Trabalhar a biodireito, a biopolítica e a bioética, e explicar qual é a ligação que existe entre eles naquilo que nós estamos aqui nos propusemos fazer, que é a defesa incondicional do direito à vida. Então, a vida humana sempre é reconhecida, desde os primórdios do direito, como um bem obrigatório e prioritário respeito. Daí, se chamar bioética há séculos, né, nos parece um pouco redundante, né? Porque como seria concebível falar de ética se incluir nesse conceito de ética o respeito à vida? Não é muito hoje, e sempre foi distinta a situação no âmbito jurídico. Quando, no século XV, abriu-se mão da sociabilidade de jusnaturalista tomista, aristotélico tomista, como fundamento do direito, para adotar uma fundamentação contratualista mais adequada ao individualismo moderno, e aí eu falo de Hobbes, a proteção da vida, inclusive para o próprio Hobbes, né, servia para justificar o pacta sunt servanda e os excessos do poder executivo. Os juízos morais relativos à vida humana sempre pretenderam, como é lógico, ajustar-se à realidade. Acudiram a uma espécie de informação científica disponível para ajustar ela às suas propostas de exigências valorativas, ou seja, a ciência contribuindo para a moral e a moral positivando o direito. Os rudimentos científicos disponíveis nos primeiros séculos, ou mesmo nos últimos séculos da era que nos precede, favoreceram um certo dualismo. Se dava por suposto um notável abismo entre o suporte material que se supunha na época, porque afinal estamos falando do século V, IV antes de Cristo, presumível sobre o ser humano em seus inícios e depois o seu desenvolvimento biológico. Isso explica, em certa medida, boa parte das teorias filosóficas ilemórficas, tá? Que é uma expressão que envolve a questão do corpo e da alma, eu não vou entrar nesse pormenor, que abonaram uma presumida animação sucessiva, e nós vemos isso em Aristóteles, né, que diz que a vida começaria no feto a partir do 45º dia de gestação, e retardaria a decisiva entrada em jogo de uma forma humana até o momento que resultaria razoável presumir como existente uma matéria, um corpo, né, uma coisa concreta, capaz de recebê-la como tal. O ser humano, então, esperaria primeiro animar-se, ou seja, ganhar alma, né, receber uma alma, para depois proteger o suporte corporal, aquilo que era visível, né, que estivesse adequadamente dotado para abrigar todas as suas capacidades intelectuais e morais. Isso, como em todos os outros aspectos, também deve ser considerada a perspectiva teológica, que, embora se limite a aportar um saber a mais, parte sempre do que a ciência e a filosofia propõem. Referir-se à alma suporia falar muito mais do que uma mera animação, ou seja, um recebimento de uma alma, uma recepção de uma alma, mas sem a necessidade de retificá-la ou mesmo desmenti-la. Sem prejuízo disso, no aspecto teológico, a fé na encarnação do Verbo sempre nos convida a sintonizar a humanidade e concepção, descartando essa possível animação humana de um embrião prévio, ou esse processo sucessivo. A mesma liturgia acabará assinalando a convencional distância de 9 meses a respeito do nascimento do feto. Tudo isso iluminará, por outra parte, toda uma antropologia, e aí vem a filosofia a teologia ajudando a antropologia filosófica, que a Ângela hoje cedo falou com muita profundidade, em que o corpo não se considera apenas um mero suporte, mas um elemento substancial do ser humano, cuja imortalidade, e ainda falo de teologia, se plasmará
não num céu passageiramente povoado por almas, mas em uma definitiva ressurreição da carne. Também a respeito da morte, né, como ponto final do ciclo vital, a moral se remeterá a todos os dados médicos e científicos disponíveis na ciência na época. Em consequência, a falta de reforços instrumentais que poderiam nos possibilitar uma constatação sensorial, o ritmo respiratório, por exemplo, o batimento cardíaco, todos esses elementos se converteram durante muito tempo em critérios decisivos para se decidir sobre a vida, sobre a morte de uma pessoa. E o direito, por sua vez, se apoia nesses juízos morais para delimitar quais são as exigências que poderiam se considerar-se jurídicas. Aqui é importante abrir um parênteses. A Lilian começou a falar bem, não era a proposta dela, evidentemente, mas começou a falar assim bem superficialmente, mas é importante observar que nem toda a realidade humana é uma realidade jurídica, que a gente chama de filosofia do direito, é uma realidade juridicizável, uma realidade que o direito precisa regrar. Aliás, eu digo mais, ainda bem que boa parte da nossa vida não é regrada pelo direito, porque seria uma vida muito, mas muito chata. E eu falo isso com alguém que tem 21 anos de carreira na magistratura. Então, o direito, ele capta elementos junto a uma determinada sociedade, historicamente localizada, e vê aqueles elementos que são importantes e que são dignos de tutela pelo direito. Outros elementos, o direito vai simplesmente dizer, não, isso aqui é um assunto que a moral resolve e resolve bem. Outros não. Anteontem, ou foi hoje, cedo ou ontem, não comentou, acho que foi o doutor Rafael, ou o doutor José Paulo, da importância da tutela penal no aborto, por exemplo. Isso é um caso bem concreto. O direito poderia dizer, simplesmente, poxa, mas isso é uma matéria que a moral vai resolver, né? A religião de cada um, a consciência, a política, o que for. Mas o direito percebe que, a partir do momento, o direito penal, inclusive, como última razão, nós chamamos de última ratio, né? Para os entendidos. Porque ele deixa de tutelar isso, abre-se uma brecha enorme para não se tutelar a vida desde o começo e até o fim. E aí surgem aquelas hipóteses que acho que foi o Dr. José Paulo mencionou, na Dinamarca, em que você tem corrupção e tem crime, né? Você tem, enfim, crime de roubo, porque tem crime, mas você tem aborto porque não tem tipificação penal do aborto. Então, cria-se uma espécie de mentalidade social, e isso na sociedade moderna, isso é muito claro, o Dr. Rodrigo mencionou aqui na parte que eu estive presente, dessa ideia, sobretudo nas sociedades ocidentais, né, de Estado constitucional de legalidade. Então, não é preciso tomar um cuidado que nem sempre toda legalidade é uma moralidade, mas vende-se a ideia de que, para se ser moral, é preciso ser legal. Legal no sentido jurídico, deixo claro isso. Tá? E, sendo legal, passa a criar-se uma normalidade. Esse é uma espécie de caminho perigoso e um salto da moralidade, da legalidade, da moralidade para a legalidade, da legalidade para a normalidade, tem sempre que ser muito, eu diria até prudencialmente, no sentido mais aristotélico do termo, analisado, porque você pode gerar pautas em que criam-se consensos em que, por exemplo, como o caso da Islândia, né, em que se abortam 100% dos fetos com síndrome de Down. Isso passa a ser normal, mas não quer dizer que seja moral, ainda que seja legal. Então, esses elementos eles trabalham no âmbito da filosofia do direito muito muito intrinsecamente ligados. E é preciso um cuidado muito grande, porque a perspectiva que a Lília bem comentou aqui desse fatiamento, né, dessa espécie de tática salame, né? Eu gostei da expressão, né? Até porque me deu fome quando ela falou. Tática salame, fatiamento, né, ao alcance dessas pretensões abortistas, ou pro-choice, né, vamos dizer assim, que são mais genéricas, é justamente esse, né? É buscar pelo Supremo Tribunal Federal, poderia ser outra corte, um juiz, o que fosse, o amparo judicial para que isso crie uma espécie de normalidade e que passe a ser tido como uma espécie de moralidade. Mas ela se resume a uma moralidade, como bem falou, eu não lembro o nome agora, mas o sociólogo que esteve aqui hoje cedo, uma espécie de moralidade positiva. Mas nem toda moralidade positiva é uma verdadeira moralidade. Ela pode ser uma amoralidade. Então, se nós tratarmos aqui a questão, o Dr. Rafa comentou ontem, das leis de Nuremberg, de 1932, né, em que editaram o critério para a pureza da raça alemã, da raça ariana, isso dentro do contexto nazista era perfeitamente normal, amparado legalmente.
Mas se você for analisar do ponto de vista da dignidade da pessoa humana, é simplesmente uma atrocidade, né? Não tem nem palavras, inclusive, para dizer sobre isso, né? Que é esse tipo de lei que justamente é altamente discriminatório, né? Com uma pretensão de superioridade alemã, ariana pelo menos, né? Em que haveria pessoas mais fortes, capacitadas do que outros, né? Que seriam os judeus, né? Que foram os perseguidos durante todo o período do Holocausto. Então, eu fecho esse parênteses aqui, é importante vocês entenderem esses conceitos na cabeça, no raciocínio de vocês, porque isso é pouco divulgado na mídia, até porque não é um pouco complexo tratar disso, porém é necessário aqui, né? Nessa oportunidade. Então, eu ia dizendo que dentro desse processo, cobra-se implicitamente uma notável relevância da visibilidade do processo em jogo, ou seja, do crescimento, né, do feto, no caso do aborto, né, ao condicionar isso decisivamente com uma percepção da alteridade que caracteriza todo o fenômeno jurídico. Então, aqui também tem que ser um breve parênteses. O direito, em termos de justiça estrita, não diz justiça como virtude moral, virtude cardeal, né, mas em justiça estrita, né, ele sempre diz respeito à alteridade, respeito ao outro. Por isso que, do ponto de vista estritamente jurídico, é uma completa imbecilidade, né, eu posso dizer isso abertamente, alguém dizer que é justo consigo mesmo, né? Porque a justiça só existe quando existe o outro. Nós sabemos na história do nosso querido Robinson Crusoe, que ele só foi criar as primeiras, digamos assim, leis, né, da ilha quando surgiu o Sexta-feira. Até então, ele mandava nele, mandava nas coisas, nos bens, enfim, tudo que estava disponibilizado para ele na natureza, e foi sobrevivendo. A partir do momento que apareceu Sexta-feira, ou seja, o outro, criou-se uma relação de alteridade, bilateralidade, que nós falamos na filosofia do direito, foi necessário que criasse uma legislação. Então, o direito, do ponto de vista, a justiça, do ponto de vista estritamente jurídico, né, ele só existe em relação ao outro. Agora, em relação à justiça moral, não. Aí já é outro assunto que eu vou deixar para os mais entendidos, como os nossos sacerdotes aqui presentes. Também influencia no direito sempre a necessidade de uma referência, porque o direito também, embora não se reduza a uma historicidade, o direito é histórico, né? Isso é inegavelmente histórico. E vai se basear numa moralidade social positiva, em que o debate entre teorias morais acabam se refletindo umas nas outras, que, enfim, praticamente todos os palestrantes que aqui me antecederam falaram um pouco sobre isso, né? Sobre as nossas posições e as posições da postura pro-choice. E a reprovação social se converte em elemento decisivo, prestem atenção nisso, né? Foi falado ontem, eu reforço aqui, na hora de se fazer efetivo o princípio de mínima intervenção penal. Daí, sem uma beta-colisão com os absolutos morais, né, como o direito à vida, entre outros, reconhecidos por qualquer teoria moral, acaba se conduzindo, ao final, a uma implícita ponderação jurídica, comentado aqui pela Lília, brilhantemente, que vão resultar em atenuantes ou em tipos agravantes, como no chamado, inclusive, no aborto, no infanticídio, honoris causa, ou, inclusive, né, nas hipóteses, como foi bem apresentado pela professora Elizabeth, do afterbirth abortion, né, que é o aborto pós-nascimento. Então, tudo isso acaba criando situações em que o direito à vida ele precisa ser tutelado, mas as circunstâncias histórico-concretas vão determinar que tipo de tutela é mais ideal naquelas especificidades localizadas. E não como na moral, né, que aí não se confunde com o direito, que vai defender sempre uma espécie de absolutos, né? Então, por exemplo, evita o bem e faz o mal. Isso seria uma regra moral. Mas como aqui nas circunstâncias hoje, né, eu não vou entrar nesses detalhes, históricos, sociais, concretas aqui do Brasil, hoje, nós, como defensores do direito à vida, fazemos o bem e evitamos o mal. Isso vai entrar num campo que eu também não vou... não é o foco aqui, de prudência, certo? Jurídica e também de prudência política, né? Sobretudo aqui. Né? Aqui eu diria, aliás, que é mais de prudência política. Né? Prudência jurídica ela é comigo, lá no fórum. Mas é mais de prudência política, saber quais são os meios necessários e adequados que, tensionados rumo àquilo que é proposto aqui atrás de mim, na nossa realidade concreta, atendem e defendem o direito à vida. Então, nós assistimos aqui a palestra do nosso colega argentino, nosso irmão argentino, né? Que, aliás, ganhou de mim filhas, né? Até nisso a Argentina ganhou do Brasil, mas enfim. Falando sobre a realidade concreta da Argentina, como eles fizeram, como eles alcançaram tudo aquilo que eles se propuseram.
Não necessariamente a nossa ideia aqui é reproduzir pura e simplesmente o que foi feito lá. A ideia é tomar a essência da coisa e trabalhar dentro daquilo que é a nossa realidade. Isso chama prudência, que é a virtude do saber agir, né? Que envolve a racionalidade prática, né? Baseado numa razão maior, que é fazer o bem e evita o mal, e nessas circunstâncias vai se buscar como se tutelar o direito à vida. Todos os avanços científicos, né? Isso é muito bonito observar, né? Nunca fui um bom aluno de biologia e ciências, né? Mas eu sempre fiquei admirado com isso, né? Vão sempre propiciando um notável incremento de visibilidade, né? Aqui, eu digo do feto, que não deixará de gerar repercussões na ordem moral e jurídica, para bem ou para mal. Se constata de maneira eloquente a continuidade do processo de gestação e a falta de fundamento, e superada, né, evidentemente, daquela presumida animação sucessiva que o próprio Aristóteles propunha. Até pela dificuldade ou pelo estado da ciência, da arte científica da época, evidentemente, né. Por outra parte, a diferença genética do embrião e do seio materno, que alberga essa criança, essa vida nascente, também fica igualmente fora de dúvida, que são duas pessoas completamente diferentes. Tudo isso sendo favorável não ao nascido, não cabe ignorar que essa mudança de cenário, e aqui vem um ponto, um turning point, vamos dizer assim, se traduz no incremento de disponibilidade. E aqui nós fazemos esse turning point. Aquilo que as ciências médicas cada vez vão nos proporcionando, ontem acho que foi o Dr. José Paulo que passou da prima dele, como é que fala? Ultrassom, exatamente. Ultrassom, batida do coração, aquilo que a ciência médica deveria e poderia com a sua visibilidade, tornar cada vez mais assim óbvio, né, e evidente, né, que há uma vida ali nascente, né, ao invés de favorecer a tutela do direito à vida, tem favorecido justamente o contrário, a disponibilidade ou a disposição desse direito da vida desse feto. Inclusive, não cabe somente observar melhor o ser humano na gestação, mas que acaba sendo possível influir sobre o seu desenvolvimento pré-natal, o que aí os médicos têm mais capacidade de dizer do que eu. Em muitos pontos é positivo, evidentemente, né? Em outros, como foi o caso da minha filha, né? da Letícia, é prejudicial. E, inclusive, podendo criar uma interrupção nesse ciclo nascente. Todo esse duplo processo resultará decisivo tanto da disponibilidade com a visibilidade, né? Agora estou trabalhando com esses dois conceitos, né? Para que acabe cobrando autonomia própria um novo âmbito da ética aplicada, a bioética. A sua tarefa, então, se centrará na nossa realidade vivida, né? Na justificação de um gradualismo em respeito ao devido ao ser humano. Então, a bioética, ao invés de tutelar como uma espécie de priorismo moral o direito à vida desde a sua concepção, ela passa a criar momentos graduais de tutela, e aqui nós vimos vários, né? Desde a 9ª semana, 12ª semana, até o aborto pós-nascimento, como se fosse uma espécie de, entre aspas, né, tutela, só que tutela dos direitos, dos presumidos direitos da mãe, né? Por mais que se resulte com frequência incongruente todas essas constatações, a comparação entre as constatações científicas que reforçam a visibilidade da existência de uma vida e esse gradualismo que justamente vai ao encontro dessa visibilidade da vida nascente. Ao fim e ao cabo, estabelecida cientificamente que esse ser novo pertence a uma mesma espécie, que é a nossa, toda proposta de tratamento desigual resultaria inevitavelmente suspeita de discriminação. Isso foi um pouco o que a Lília comentou aqui, naquele momento que ela apresentou a teoria de ponderação de bens e deveres. Então, com esse aumento da visibilidade e essa tutela gradual, esse gradualismo tutelar, vamos dizer assim, da bioética, fica muito difícil para o direito estabelecer os critérios em que ele vai discriminar justamente, por exemplo, no caso de ortotanásia, e nos momentos que ele tende ou corre o risco de discriminar injustamente, como, por exemplo, no caso de uma eutanásia. Então, o ideal aí para o direito, né, é que não haja esse gradualismo, que essa tutela seja feita desde o início, para evitar essas brechas, e um pouco o que foi falado ontem pelo Dr. Rafael, os cavalos de Troia.
porque são justamente aí que eles entram. E esse gradualismo ele vai criando brechas, como se fosse queijo suíço, né? Vamos dizer assim, né? Vai criando furos, mais furos daqui. Quando você viu, né? Você não tem mais queijo, você só tem furos, né? Basicamente isso. Esse paralelo que eu fiz aqui entre a crescente visibilidade e a disponibilidade da vida desse nascido se desenvolve numa crescente tecnificação do estágio todos os protocolos médicos de defesa do processo vital. E aqui tanto faz aborto, eutanásia, a regra é a mesma, né? Eu tenho um amigo que faleceu de câncer, né, 4 anos atrás, que aliás era médico, Francesco, né, um italiano. E quando eu fui visitá-lo, já nos últimos dias de sua vida, né, ele soltou meia dúzia de palavrões, como todo italiano, assim, né, meio desbocado. E quando ele ouviu o barulho da porta, né, entre tubos, eu não sou médico, né, tinha ventilador, aqueles marcadores, telas e mais telas, parecia uma espécie de central assim, totalmente computadorizada, né, e ele no meio deitado, né, já praticamente morto. Quando entrou alguém, a pergunta que ele fez para mim foi: André, veja se quem entrou foi o médico ou o eletricista, né? Porque, de fato, a medicina evoluiu tanto que a crítica que ele fez, obviamente, foi essa, né? E que se deixa de se humanizar a medicina, né, e se tecnifica demais. Então, vai chegar um momento que, provavelmente, né, quando chegar a nossa vez, a minha, enfim, não sei, quem for tiver esse desfecho vital, você vai estar na cama e você, de fato, não vai saber daqui a 20, 30 anos se vai entrar um médico ou vai entrar um eletricista para resolver o problema ali do ventilador pulmonar, por exemplo, entendeu? Tal o grau de tecnificação que se chegou, né? Então, essa é uma piada que ilustra bem um pouco essa preocupação aqui que eu tenho, né? Essa proliferação de recursos técnicos disponíveis multiplica os inevitáveis juízos morais. Isso é importante observar. Em mais de um caso com repercussão jurídica, sempre uma abordagem da problemática distinção entre aquilo que é factível, que é possível, e aquilo que pode ser proporcionado. E aqui eu cito mais uma vez a questão da distanásia e da ortotanásia, né? Resulta óbvio que a distanásia, como prolongamento artificial da vida, não pode se considerar como elemento positivo em si mesmo. À margem de uma atinada consideração daquilo que exigiria uma desejável ortotanásia. Tudo isso acabará servindo de tela de fundo, né, de pano de fundo, para a recorrente polêmica midiática sobre a possível despenalização da eutanásia. E, nesse contexto todo, a bioética experimenta, isso é muito importante observar, a pressão de uma crescente deriva utilitarista, que foi mencionado aqui várias vezes, já que, com a entrada em jogo de uma medicina que, inclusive, graças a Deus, né, nos permite o prolongamento, né, da nossa vida, contudo mais tecnificada, implicará também no notável incremento, isso é importante não esquecer, de custos econômicos. Vocês não achem que... Bom, você pode perguntar para qualquer médico quanto custa uma diária de UTI no hospital top de linha, né? E esses custos vão tornar cada vez menos dissimulados o trato... Poxa, muito obrigado pela sua generosidade. O trato desigual rumo a essa discriminação ao estabelecer prioridades na assinalação de recursos vinculados ou à idade, ou expectativas de vida, ou sexo, ou religião, enfim, qualquer critério que seja discriminatório, mesmo a existência de precedentes genéticos familiares e indícios que poderiam levar a constatar uma maior predisposição ou vulnerabilidade em determinadas situações de risco. Ou seja, em outras palavras, quem tivesse mais risco viveria menos. Seria uma espécie de decisão de Sofia. E quem tivesse mais chances de viver mais, a vida seria prolongada. Então, a bioética, que vinha girando em torno da autonomia pessoal como elemento supremo, muda de sentido na medida em que seu objetivo não parece mais ser o respeito à vida, mas, se não a garantia, alguém mencionou aqui hoje cedo, de uma... não do respeito ao direito à vida, mas a garantia de uma qualidade de vida. E essa qualidade, evidentemente, ela tem um cunho heterônomo. Na medida em que acabaram-se todas as defesas que estabeleceram os deveres que devemos atender a qualquer tipo de enfermo, suportar a sua carga ou enfermidade ou assumir o seu financiamento passa a ser o consequente lógico.
Então, nós vamos decidir agora quem vai viver mais tempo, mas quem vai desligar, em outras palavras, né? Quem vai ser desligado primeiro e quem vai esperar para a sua vez para ser desligado. E em relação ao aborto é a mesma coisa, né? Guardado as devidas proporções. Por outra parte, a possibilidade de se planificar tecnicamente sempre o surgimento, hoje cada vez mais com a medicina, de um novo ser humano, é uma espécie de cardápio, né? É um cardápio que você vai e escolhe, né? O tipo de sexo, o pai, para quem faz fecundação in vitro. Condicionando ainda algumas de suas características, ela acaba por distorcionar a relação que nós temos, nós nascidos, isso foi mencionado aqui várias vezes, com os não nascidos, ao estabelecer uma radical situação de desigualdade e de subordinação. Isso eu falo no meu livro, no capítulo que eu digo a ditadura dos nascidos, né, que é a nossa ditadura, né, em relação aos não nascidos, né, que antes era estabelecida por um jogo casual de azar, por exemplo, um aborto espontâneo, ou mesmo a providência divina, enfim. Passa a ser agora decidido pelos nascidos. Igualmente, a submissão de toda a praxe sanitária a critérios utilitaristas ameaça o respeito à igualdade. Cresce, sem dúvida, ainda mais no âmbito do jogo do consentimento informado, mas, paradoxalmente, só em relação àqueles cujos recursos cujas pessoas sejam capazes de fazer frente aos recursos que substanciem e que sustentem as suas vidas. A magnitude atribuída a esses novos horizontes, em um marco de uma economia globalizada, confere particular relevância pública àquilo que estava inicialmente ao serviço da satisfação de um ser e um problema relativo apenas ao seio familiar. A possibilidade, inclusive, presumidamente altruísta, friso, né, de fabricar embriões humanos que acabarão merecendo o qualificativo de embriões sobrantes ou excedentes, marcará, inclusive, uma espécie de novo Rubicão, né? Não bastará com admitir que se fabriquem seres humanos, como resultaria complicado evitar as sobras, que são um incômodo delicado desses países que favorece esse tipo de fecundação, e se terá que permitir que os embriões não transferidos se convertam, vejam, em material de investigação. Tudo sempre em prol do melhoramento da qualidade de vida das pessoas, dos vivos, né? Tudo antes, ao invés de se abrir uma linha de progresso científico, no sentido de sanar as enfermidades mais difundidas e ameaçadoras. Então, esses excedentes, esses fetos sobrantes, eles passariam, dentro dessa ideia de ditadura de nascidos, né, que somos nós, submetidos à experimentação científica para o estudo e, entre aspas, a cura de doenças como o câncer, a AIDS e outras, né? Então, nesse ponto, a bioética e o biodireito vão dando passo, e aqui já vou terminando, a uma imperiosa biopolítica, a que deverão necessariamente submeter-se. A bioética parece chamar, então, converter-se a uma espécie de moral aplicada a serviço da biopolítica. A pergunta pendente é: que papel estará reservado ao biodireito? Evidente que é sempre necessário aconselhar uma nova vertente, sempre que a questão em foco necessita da análise do filósofo do direito entre moral e direito. Já dissemos aqui, né, que algo que nos parece um pouco uma obviedade, né, que nem toda proposta moral deve converter-se em exigência, né, jurídica, né. Conviria também ressaltar que, ante a escassa capacidade de demonstrar, por mais de uma abordagem bioética que garantisse elementares exigências de bem comum e da defesa da vida, do feto, e mesmo daqueles que morrem, no caso da eutanásia, que o direito há de subscrever algumas atitudes específicas em que a moral, do ponto de vista estritamente moral, friso, poderia ou mesmo considerar negativas ou valorizá-las em caráter secundário. E aqui deixo 3 pontos. O direito implica sempre uma racionalidade prática e um juízo prudencial. A moral passa de uma constatação de uns absolutos morais
em que a admissão do juízo prudencial, muitas vezes pode, caso aplicado, parecer uma espécie de salve-se quem puder. Segundo ponto, a moral pode e deve, inclusive, ser compassiva ante um penoso caso individual. Ouvimos aqui várias versões. O direito deve ser extremamente responsável na hora de modificar normas de alcance geral para evitar que uma solução de um caso penoso passe a se converter em precedentes para a aplicação de outros casos igualmente penosos, que foi um pouco o que a Lilian comentou. Então, abre-se o precedente do feto com anencefalia, e aí tudo que é tipo de lia, todo tipo de patologia entra no mesmo pacote. Um pouco o Dr. Rafael comentou ontem, né? Vira uma espécie de cavalo de Troia. E o utilitarismo também deve suscitar, no âmbito moral, reações duras. Contudo, no direito, é importante, né, faz parte da prudência judicial, é sempre importante valorizar, sopesar as consequências, porque, do contrário, pode-se abrir mão de mínimas atitudes de responsabilidade exigíveis a qualquer jurista que se aprecie. Frente a esse aludido intento de converter o direito em instrumento para gerar, e aqui eu falo a relação entre as três áreas, né? Biodireito, biopolítica e bioética. Frente ao aludido intento de se converter o direito em instrumento para gerar uma moralidade social positiva, ao serviço de uma bioética utilitarista, com vistas a... uma bioética anti-humana com vistas a uma biopolítica utilitarista. E aqui eu deixo, inclusive para os nossos ministros do Supremo, uma clara alternativa. Nos últimos anos, voltou-se a se prestigiar no campo jurídico a presumível capacidade de colocar limites ao poder político, dando passo a um Estado de Direito que mereça o nome de Estado de Direito. Como nós assinalamos no começo, com Hobbes, inclusive alguns autores da mesma linha do contratualismo, como Rousseau, e outros pioneiros do positivismo jurídico, os defensores de um absolutismo político considerariam inconcebível assumir um ordenamento jurídico que demitisse o Estado da tarefa de fazer respeitar a vida humana. E é a pergunta que eu faço. Se o Estado não tutela a vida humana, para que serve esse Estado? O que está em jogo hoje, dentro dessa relação entre biopolítica, entre bioética e biodireito, em seus contínuos debates suscitados, tanto na academia, na arena legislativa e mesmo nos tribunais superiores, em torno do biodireito, não é nada mais do que, em outras palavras, o futuro do próprio direito. Então, aqui eu deixo aqui a minha ressalva, né? Eu encerro essa parte aqui tratando justamente das relações entre biopolítica, entre biodireito e bioética, e deixando aqui, assim, agora, claro, para a compreensão de cada um de vocês, que vão ter essa tarefa aí para tarefa de casa, vamos dizer assim, né? Que a tarefa da filosofia é justamente essa, né? Com essas três categorias, biopolítica, bioética e biodireito, dentro das palestras que foram aqui apresentadas, você consegue encaixar todos os temas, formar um contínuo lógico, dando sentido e alcance para cada uma desses campos de saber que foram apresentados pelas pessoas que me sucederam aqui brilhantemente e que serão também, inclusive, apresentados pelas pessoas que vão me suceder aqui igualmente de maneira brilhante. E agora eu termino, Zezé, com a leitura da crônica, que está aqui no meu livro, na página 99. Está disponível. Quem quiser autografado, aproveita, porque é raridade, viu? Além da doutora Lília hoje. É isso mesmo, podemos aplaudir. Fique à vontade, doutor. Não faz muito tempo, eu escrevi isso em 4... o título chama Originalidade Desnecessária, né? E foi escrito em 2014. Não faz muito tempo que, num dia de plantão judiciário, um casal fez um pedido de alvará para abortar um feto que portava síndrome de Down, diagnosticado umas semanas antes pelo médico. Antes de proferir a decisão, resolveram ouvir os cônjuges, que, aliás, eram bem diferentes entre si. Ele era filho de catalanes e ela era neta de argelinos. Uma diversidade que me chamou muito a atenção e
e que costuma presentear a família com filhos repletos daquela beleza moura que costumamos assistir nos filmes de época. Ponderei as reais razões do casal e tomei a decisão logo em seguida. Nossa sociedade levantou a bandeira da aceitação das diferenças, da integração das minorias e da inclusão social dos menos capacitados. Aliás, nesse ponto, referir-se a alguém como um inválido, entre aspas, é motivo de repreensão pela patrulha politicamente correta. Independentemente disso, de fato, essa expressão nunca me agradou, pois sempre leva em conta um certo viés utilitarista do indivíduo no seio social. O sujeito tem uma invalidez permanente e, logo, não serve socialmente. Todos temos algo para aportar para os outros. Mas, ao que parece, nossa sociedade está cada vez mais insensível para a exclusão pré-natal de quem não porta uma, entre aspas, normalidade genética, principalmente de natureza irreversível. Não adianta reclamar. Começamos com a tal, entre aspas, autorização para interrupção pré-natal de feto anencefálico e caminhamos a passos firmes para outros tipos de autorizações, todas em bom português, espécies do gênero aborto eugênico. No fundo, há uma clara intolerância social para fetos que não gozem de uma boa saúde genética. Os dados estatísticos de tais autorizações, que bem poderiam ser chamados de, entre aspas, alvarás judiciais para matar, crescem no mundo e estima-se que, segundo estudos acadêmicos, que na Europa, a taxa de rejeição de fetos com síndrome de Down, nos países nórdicos, sobretudo, esteja na casa de 80% a 100% dos casos. Considerando que esses fetos viram detritos hospitalares, as lixeiras de muitos hospitais mais se assemelham a terríveis cemitérios. E os europeus, que já repugnavam os imigrantes, agora repugnam a si mesmos. É uma pena, porque se por um lado os portadores de tal síndrome costumam ter problemas de saúde acima da média e a incapacidade intelectual em algum grau, por outro, é certo que programas de estimulação precoce têm melhorado consideravelmente suas habilidades e os avanços científicos têm permitido uma sobrevida maior e saudável. Nada como a medicina que trabalha em favor da vida e não a favor de cortes genéticos cada vez mais altos. Uau. Curioso notar que os portadores de síndrome de Down costumam ser protagonistas emblemáticos de várias campanhas institucionais na TV, na mídia, e em favor de integração das pessoas menos capacitadas no mercado de trabalho. Basta ir ao McDonald's. Você vai ver lá que haverá 2 ou 3 trabalhadores que estão lá exercendo o seu ofício, mas que têm síndrome de Down e que se adaptam perfeitamente junto aos outros dentro desse contexto empresarial. Nesse ritmo, se a ideia eugênica vingar por aqui, no Brasil, logo nós os veremos cada vez mais nos meios de comunicação e cada vez menos nas escolas, ruas e praças. Os pais teriam direito a uma descendência, entre aspas, uma descendência sã, e a tal autorização para a interrupção da gravidez. E na mesma sociedade, paradoxalmente, seria esperado que as empresas contratassem os portadores dessa anomalia, porque, afinal, seus pais não tiveram o insight de tê-los abortado no momento certo. A eugenia estatal parece-nos uma medida totalitária, sem dúvida. Já nos lembrava 1984, que é a obra de George Orwell. Mas a eugenia privada vai se assentando como um direito, e eu falei aqui há pouco, né, dos caprichos que se tornam direitos, né, que, enquanto não for assegurado pela lei, pode ser exercido com a chancela de um alvará judicial. É admirável o mundo novo que surge dessa esquizofrenia social e lógica. Então, sejamos consequentes com essa lógica macabra. Libere-se o aborto para as más formações fetais, que é o atual estágio lógico, e, caso não detectados na fase de gestação, libere-se o aborto pós-nascimento, que é o próximo passo lógico. Afinal, a causa é a mesma. Só mudaria o lugar do homicídio. No primeiro caso, seria no útero. No segundo, fora dele. Ademais, como condenar, entre aspas, os pais a este infindável sofrimento de ter um filho com síndrome de Down, não é? Sem dúvida, essa deificação da diversidade social não passa de um discurso politicamente correto a fim de acomodar minorias engajadas ideologicamente e os diferentes mais interessantes ou os que falem mais no cenário social.
O elogio à diversidade e a incorporação da prática privada da exclusão pré-natal, nesse caso que enfrentei, são uma demonstração cabal de aspirações contraditórias de uma sociedade que quer deixar todas as saídas abertas. A cultura do descarte, denunciada por Francisco, e a cultura da morte, denunciada por João Paulo II, mostra nessa história pela qual passei sua verdadeira face, tão verdadeira quanto a face da filha do casal daquele mesmo plantão, que apareceu outro dia no fórum, junto com seus pais, que me agradeceram pela decisão tomada naquele dia. Na verdade, fui eu que agradeci, pois pude ver em seus pequenos traços aquela beleza moura que tanto suspeitava. Muito obrigado.